Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência à exposição do livro do Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, e hoje é o penúltimo sermão. Semana que vem nós estaremos concluindo a exposição do livro do Cântico dos Cânticos. Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 4, nós vamos para a quinta cena deste poema de amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 4. E esta cena, ela vai até o capítulo 8, versículo 4. É a quinta cena nessa linda história de amor. E o tema da mensagem que nós vamos ministrar, nós estamos dando temas, aos sermões, é o amor manifesto em elogios. O amor manifesto em elogios. Ou manifestado em elogios. Diz assim a palavra de Deus. Lembrando que eu estou lendo a King James atualizada nessa série. E vai aparecer também aí na tela, não sei se as meninas vão conseguir colocar, mas eu estou usando a King James atualizada. Não é a versão comum da igreja, mas nessa exposição do Cântico dos Cânticos eu achei mais adequada, tendo em vista a sonoridade da tradução. Diz assim a palavra do Senhor. És toda linda, minha querida. És tão bela como Tirza, maravilhosa como Jerusalém, admirável como um exército desfilando com suas bandeiras. Afasta por um pouco os teus olhos dos meus, pois eles me provocam. Tuas tranças negras ao vento são como um jovem rebanho de cabras descendo em fila das boas pastagens de Gileade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas brancas que sobem do lavadouro. Cada uma tem seu par, e não há nenhuma sem crias. Tuas faces, por trás do véu suave, são como as metades de uma romã, ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas e um número incontável de donzelas, uma só é minha pomba, amada e sem mácula. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a gerou. Quando outras jovens a veem, exclamam o quanto ela é feliz. Minhas e concubinas muito a elogiam. Quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Desci ao bosque das nogueiras para constatar o surgimento das novas plantas no vale, para confirmar se as videiras já haviam brotado e se as romãs estavam em flor. Entretanto, antes mesmo que me apercebesse, meus pensamentos já haviam me colocado entre os carros do meu nobre povo. Volta, Sulamita, volta, por favor. Retorna para que possamos contemplar teu esplendor. Por que desejais tanto admirar a Sulamita, enquanto baila Manaim, a dança da noiva, entre os dois acampamentos? Ó amor, como são formosos os teus pés, calçados com delicadas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas das suas coxas são verdadeiras pérolas, obras das mãos do mais excelente artífice. Teu umbigo
é como uma delicada taça arredondada, onde jamais falta o vinho das melhores safras e misturas. Tua cintura é um feixe de trigo adornado de lírios. Teus seios são como os 2 filhotes gêmeos da gazela. Teu pescoço, uma torre de marfim. Teus olhos, as piscinas de Esbedom, junto às portas de Bat-Rabim. Teu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Tua cabeça eleva-se como o monte Carmelo. Teus cabelos soltos têm brilhos de púrpura. O rei foi capturado por tuas tranças. Como és linda! Quão formosa de se admirar és tu! Que amor delicioso! Tens o porte da palmeira e os teus seios como cachos de fruta mais saborosos. Então pensei, subirei essa palmeira e colherei os seus frutos. Sejam os teus seios como os mais generosos cachos da videira, o aroma da tua respiração como o perfume dos melhores damascos, e a tua boca como o vinho mais puro e delicioso. Vinho que flui suavemente para deleitar o meu amado, escorrendo delicadamente sobre os lírios de quem já vai adormecendo de prazer. Os lábios de quem já vai adormecendo de prazer. Eu sou do meu amado e ele deseja somente a mim. Vem, pois, meu amado, reinteremo-nos para o campo primaveril. Passemos a noite nos povoados. Logo ao alvorecer, partiremos para as vinhas, a fim de confirmarmos se lá florescem, se os botões estão se abrindo, se as romeiras vão florindo. Ali eu te darei todo o meu amor. As mandrágoras, os jasmins que aumentam o desejo de amar nas mulheres, já exalam o seu perfume, e a nossa porta a todo tipo de frutos excelentes, secos e frescos, que reservei somente para ti, o meu amado, meu desejo. Ah, que bom seria se fosse meu irmão, meu igual, amamentado aos seios de minha mãe. Então, quando eu te encontrasse fora de casa, eu poderia te beijar à vontade e ninguém se desconcertaria. Eu te conduziria e te traria à casa de minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromatizado e néctar das minhas romãs. O teu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o teu braço direito me abrace com doçura. Amigas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jureis, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele queira. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que nos abra a porta-palavra, que fale ao nosso coração. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. E o clamor da nossa alma é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, o Cântico dos Cânticos de Salomão, como nós já ressaltamos inúmeras vezes nessas exposições, ele revela para nós o amor em sua expressão mais excelente. O amor sendo colocado diante de nós
nessa dimensão que só pode ser uma dimensão divina, porque é o amor de forma verdadeira, pura, excelente. O amor entre um homem e uma mulher. Conforme eu já disse, nós estamos expondo o texto literalmente, porque nós acreditamos que o texto ele é literal, ele está tratando do relacionamento de um homem e de uma mulher, de Salomão e da Sulamita. E é assim que ele deve ser lido e interpretado. Agora, entendendo ele no seu contexto gramático, histórico, no seu sentido primário, original, nós podemos fazer aplicações para o relacionamento de Cristo e a igreja e para o nosso relacionamento individualmente para com o Senhor. Mas o texto, ele tem como propósito tratar do relacionamento de um homem e de uma mulher. E com isso ele tem muitos ensinamentos para os casais, não só casados, mas noivos e também os casais de namorados. O texto que lemos, como eu disse, é a quinta cena desse lindo poema de amor. É a penúltima cena. Mas ela está dentro de um contexto muito interessante. Se você olhar do capítulo 5 até aqui, o capítulo 6, versículo 3, você vai lembrar que havia acontecido algo estranho no relacionamento de Salomão e da Sulamita. Após o casamento, após o enlace matrimonial, eles, consumando ali a relação íntima do casal, eles enfrentam um momento de dificuldade. Por quê? Certo dia, aquele esposo amado daquela jovem, ele chega diante da sua casa e ele pede para que ela abra a porta, porque ele está chegando molhado do orvalho, e já é tarde, ele está cansado e ele quer adentrar a casa da sua amada para ter uma noite de prazer com ela e estar com ela. E ela diz que já despiu as suas roupas, que já está deitada, e ela coloca uma série de dificuldades. Ele insiste para entrar, mas ela não se coloca à disposição para abrir a porta, até que quando ela se levanta e vai abrir a porta para o seu amado já não estava mais ali, ele havia ido embora. E ela fica desesperada, ela sai à procura desse amado, ela é espancada pelos guardas, e ela pede para que as filhas de Jerusalém, aquelas mulheres que aparecem aqui como um grande coral no livro do Cântico dos Cânticos, para que elas digam aonde está o seu amado, e que elas ajudassem aquela jovem a encontrar o seu amado. E muito embora as filhas de Jerusalém levantem a questão, o que é que o seu amado tem diferente dos outros homens? Por que esse amor todo? Por que você está nos fazendo jurar encontrar esse amado? E ela começa a descrever a beleza do seu amado, a singularidade do seu amado, e ela diz que o seu amado ele havia descido para o jardim, para os campos, ela sabia mais ou menos aonde ele estava e ela iria encontrá-lo. Pois bem, ela encontra o amado, e uma vez encontrando esse amado, ele manifesta o amor por ela mais uma vez. Preste atenção, porque se você não entender esse contexto, você não vai entender essa última cena aqui que nós acabamos de ler. O que você faria se você procurasse a pessoa amada e ela não quisesse recebê-lo? Qual seria a sua atitude? Como ficaria o seu coração? Como é que você agiria diante de uma situação como essa? Guardaria mágoa, rancor? Acabaria o casamento? Pois bem, Salomão e a Sulamita, eles tinham um relacionamento tão puro, tão profundo, tão íntimo, que mesmo diante daquela dificuldade anterior, que nós não sabemos se é literal ou se foi um
pesadelo que ela teve, mesmo diante daquilo ali, eles não destroem o relacionamento. Eles não acabam o relacionamento. Eles continuam manifestando amor um para com o outro. Eles continuam com essa aliança, esse pacto, esse compromisso diante de Deus, diante dos homens, de um para com o outro, de que eles devem se amar. E quando ela vai ao encontro do seu amado, o seu amado a recebe com alegria, o seu amado não guarda nenhum tipo de rancor, de mágoa no coração, ele recebe ela e diz o texto que ele começa a falar, a colocar algumas coisas, a elogiar a sua amada diante de tudo e de todos. Por isso que o texto que o tema que eu coloquei nessa mensagem foi o amor manifestado em elogios. E uma coisa que chama a nossa atenção, e já de início eu queria destacar para vocês, é que boa parte daquilo que nós lemos aqui já foi dito antes. Boa parte das imagens que estão sendo trabalhadas aqui agora, quando Salomão está elogiando a sua amada esposa, já foi dito antes. Só que a lição principal para nós, meus irmãos, é que o elogio de ontem não serve para hoje. É outro momento, é outra circunstância, é outra história. É preciso que você reafirme aquilo que você disse lá atrás, que você traga de novo, não fique no passado, não fique pura e simplesmente naquilo que já foi feito anteriormente. A outra coisa que eu queria destacar, antes da gente entrar no texto, é que pela primeira vez aparece essa expressão sulamita, ou sunamita, como algumas traduções também colocam, que pode estar falando da procedência geográfica dela, da região de Sunem, ou da região lá que diz respeito ao seu nome, né, a origem do seu nome, ou pode ser a forma feminina do nome Salomão. Então, Salomão, sua esposa, Sulamita. E aparece aqui o nome dela, e o esposo, o marido, agora expressando mais uma vez o amor que ele tinha para com ela. E o que é interessante aqui nessa cena é que quem sobressai, apesar de estar sendo ela que está sendo elogiada, mas quem está tomando a cena é o esposo. Quem fala mais aqui é o esposo. Nos outros poemas, nas outras cenas, a mulher se destaca na fala, nas colocações. Aqui quem se destaca é o marido, mesmo diante daquela situação anterior em que ela não quis recebê-lo, em que ela não quis se levantar para abrir a porta e para estarem juntos. Mas, mesmo assim, ele vai expressar todo o seu amor, todo o seu carinho para com aquela mulher. Então, com a Bíblia aberta aí, vamos lendo o texto e vamos extraindo daqui algumas lições para a nossa vida, à medida que nós formos lendo a palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos aqui diante de um casal casado. É importante fazer essa observação. Nós estamos aqui na parte do livro de Cantares que retrata a intimidade do casal casado, após o casamento. Então, tudo aquilo que está sendo colocado aqui retrata muito bem essa intimidade do casal casado diante do Senhor. Então, olha como é que o texto começa. És toda linda, minha querida. És tão bela como Tirza, maravilhosa como Jerusalém, admirável como um exército desfilando com suas bandeiras. Quando eles se encontram, esse homem vai elogiar a sua
esposa. Ele podia ter jogado toda a sua mágoa, ele podia ter dito um bocado de coisa ruim com ela, não? Está com raiva, mas o que ele faz? Ele vai pelo caminho do elogio. Ele vai destacar as suas virtudes e não aquilo que ele poderia ver como negativo na vida dela. Então ele diz: és toda linda, minha querida, és tão bela como Tisa, maravilhosa como Jerusalém, admirável como um exército desfilando com suas bandeiras. Ele acha ela linda, maravilhosa, e conforme o costume da época, ele compara a sua esposa a duas cidades. Era muito comum esse tipo de comparação, porque as cidades eram belas, as cidades eram também comparadas a uma mulher bonita, a uma mulher bela. Então ele compara ela a duas cidades extremamente interessantes. Primeiro, Tirza. Que cidade é essa? Essa cidade, ela tem uma importância muito grande no contexto bíblico, porque ela foi sede do Reino do Norte, quando o reino foi dividido com Jeroboão. Então a primeira capital do Reino do Norte foi essa cidade cananita chamada Tirza, cujo significado do seu nome quer dizer beleza, prazer, formosura. Essa cidade, diz os estudiosos, que era uma cidade extremamente bonita, uma cidade com palmeiras, uma cidade belíssima, a ponto de ser escolhida para ser a capital do Reino do Norte. Então ele olha para sua esposa e ele compara a sua esposa com uma cidade bela, estruturada, uma cidade digna de se morar, uma cidade desejável para se morar. E era uma cidade extremamente prazerosa, bela naquele contexto. Mas ele compara também com Jerusalém, a cidade do rei, do grande rei, a Jerusalém do povo de Deus, que também é bela, que também é prazerosa. Então ele olha para essas duas cidades que eram extremamente importantes no contexto do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, uma por ser a capital do Reino do Norte e outra por ser a capital do Reino do Sul, e ele vai dizer que a sua esposa é tão linda quanto essas cidades, tão maravilhosa, tão bela, tão formosa, tão importante, tão aprazível para a sua vida, como essas duas cidades. E ele diz que ela é também admirável como um exército desfilando com bandeiras. Uma marcha militar, um exército desfilando com bandeiras. Então, veja que coisa interessante, né? A imagem que ele utiliza. A gente sempre tem que se colocar no lugar daquele que está escrevendo. Então, como eu disse, na época, era comum você olhar para as cidades e contemplar a beleza das cidades e comparar as mulheres àquela cidade ou vice-versa. E também ele está chamando a atenção para o exército, porque lá na frente nós vamos ver, quando fala de Manaim e da dança das noivas, que ela ia no meio ali, e os exércitos ao lado, e ela dançando diante daquelas pessoas. Mas o ponto aqui é, esse homem, ele é sensível à beleza da sua esposa. Ele consegue enxergar a beleza da sua esposa. E ele compara ela com aquilo que existia de melhor, de mais belo, de mais aprazível, de mais importante para a vida do povo e para a sua própria vida, que era a cidade de Jerusalém e a cidade de Tirza. Como nós estamos perdendo essa sensibilidade, porque isso aqui é sensibilidade. Isso aqui é a capacidade de olhar para a vida com um olhar romântico, de olhar para a vida e contemplar beleza na vida, a ponto de fazer poesia, a ponto de ser romântico com a vida. Agora, olha como é que ele continua elogiando a sua esposa.
afasta por um pouco os teus olhos dos meus, pois eles me provocam. Mais de uma vez nesse livro, o autor compara os olhos da sua esposa com os olhos das pombas. E o que ele está dizendo aqui é que os olhos dela eram belos, provocavam nele uma reação tremenda, né, de atração por ela, e ele está usando aqui uma linguagem interessante para falar dessa atração e desse amor, dizendo assim: afasta, ainda que por um pouco, os teus olhos dos meus, pois eles me provocam, eles chamam a atenção. Aquela mulher era sensual, até no olhar. O olhar dela provocava reações naquele homem. O olhar. E você sabe muito bem quando alguém olha com um olhar diferenciado. Aí ele diz: tuas tranças negras ao vento são como um jovem rebanho de cabras descendo em filas das boas pastagens de Gileade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas brancas que sobem do lavadouro. Cada um tem seu par e não há nenhuma sem crias. Tuas faces por trás do véu suave são como as metades de uma romã. Ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas e um número incomum de donzelas, uma só é minha pomba amada e sem mácula. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a gerou. Quando outras jovens a veem, exclamam o quanto ela é feliz. Rainhas e concubinas muito a elogiam. Lembra? Cabelo, os dentes, os olhos, a boca, tudo isso ele já falou antes. Mas ele está chamando a atenção mais uma vez, como que reforçando o seu amor, ou como que trazendo à memória a ela o amor que ele tinha por ela, o encanto que ele tinha por ela, mesmo diante daquela circunstância do capítulo 5. Só que agora, à medida que ele vai elogiando ela e trazendo à memória dela tudo aquilo que ele já disse, todas as declarações de amor que ele já fez anteriormente, ele levanta essa questão aqui, o seguinte: ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas e um número incomuns de donzelas, uma só é minha pomba amada e sem mácula. Aqui há uma referência, a maioria dos exegetas e estudiosos entendem que aqui seja a primeira referência ao harém de Salomão. E que você sabe muito bem que Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Mas ele só amou uma mulher, que foi essa aqui. As outras eram relações que tinham um fundo mais comercial, político, tratados comerciais e econômicos. Mas aqui o harém estava no início. E ele diz que ainda que sejam 60 rainhas, 80 concubinas, ou seja, ainda tinha poucas, né? Uma só era a sua pomba amada e sem mácula. Isso aqui é muito importante para nós. Porque o que esse homem está dizendo é que ele ama essa mulher a tal ponto de contemplar a sua beleza, de reconhecer as suas virtudes, de olhar para a sua vida e reconhecer ali a bênção que ela é, mas ao mesmo tempo, ele coloca ela como singular na sua vida. É claro que para o contexto da época, era comum o homem ter mais de uma esposa. Mas o que ele está dizendo aqui é que, embora existisse rainhas, no momento aqui, 60 rainhas e concubinas, e todas eram esposas legítimas,
para o contexto da época não havia problema. Então havia as rainhas e as concubinas, esposas legítimas. Embora existisse já esse grupo aqui, e posteriormente nós vamos ver que ele vai ter outras e outras e outras mulheres, até por questão de tratado comercial, como eu disse. O que ele está dizendo é que o seu coração se enamorou dessa aqui, da Sulamita. Havia uma atração muito forte entre ele e essa mulher. Havia um sentimento profundo entre ele e essa mulher, a ponto dele dizer que superava a todos os outros. Poderia ter 60 rainhas, poderia ter inúmeras concubinas, poderia ter outras mulheres que apareceram na sua vida, mas ele amava, ele se dedicava, ele tinha essa mulher como a singular na sua vida. E ele vai dizer por quê, né? Ela é filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a gerou. Quando outras jovens a veem, exclamam o quanto ela é bela. Rainhas e concubinas muito a elogiam. Não era só ele que elogiava aquela mulher. As próprias rainhas, as próprias concubinas, as outras mulheres olhavam, as outras mulheres do rei, olhavam para aquela mulher, para a Sulamita, e elogiavam a sua beleza, a sua compostura, a sua vida. As mulheres olhavam para ela e via que ela era diferenciada. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, como isso aqui é importante nós pararmos para refletir. Até porque tem muita gente que acha que a poligamia é algo que é aceito por Deus. Não. Até hoje existe essa ideia do poliamor, né, em alguns países, em alguns contextos. O homem, ele foi criado por Deus para amar uma única mulher. E a mulher também. E ele pode ter inúmeras mulheres, ou ela pode ter muitos homens. Mas no plano divino você existe para amar uma única pessoa. O plano divino é exatamente que haja esse pacto, essa aliança entre um homem e uma mulher, e que eles se amem para todo sempre. E mesmo que esse homem ele não enxergue perfeitamente esse plano, e o contexto dele até favorece isso, mas há algo nele, há uma lei de Deus no nosso coração, e que faz com que a gente viva isso aqui. Ele manifestou o amor para com uma única mulher. Ele pode ter 700 mulheres, 300 concubinas, mas aquele amor foi essa morena queimada do sol, essa jovem do campo. Essa jovem foi quem mexeu com as emoções do rei. Então, quais são os pontos aqui que a gente está destacando e que você precisa guardar para que você não perca de vista as lições do livro? Em primeiro lugar, não interessa como está seu casamento. Não interessa quais são as dificuldades do seu casamento. Não interessa quais são as lutas, as intempéries, os entraves que muitas vezes temos no casamento. Não existe esse casamento perfeito. Nem que seja num sonho, você tem pesadelo. Você tem lutas, você tem dificuldades. Mas o ponto aqui é: não abra mão do cônjuge. Não abra mão daquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Nem Salomão abriu mão da Sulamita, nem a Sulamita abriu mão de Salomão, mesmo diante daquela tragédia onírica, ou daquele sonho, daquele pesadelo que ela teve, eles não abriram mão um do outro. Quando ela foi atrás dele, ele recebeu ela com alegria, com prazer, com gozo, e renova essa aliança entre eles dois. Então não abra mão do cônjuge. Segunda coisa, manifeste elogios em relação ao seu cônjuge. Ah, mas eu não tenho o que elogiar no meu cônjuge. Será? Será que é porque você desviou o olhar dele ou dela? Será que é porque você não está conseguindo observar direito quem é essa pessoa? Quando nós olhamos para os nossos cônjuges, nós começamos a enxergar virtudes. Tem defeitos? Tem.
A Sulamita tinha defeitos, Salomão tinha defeito, mas quando nós olhamos para o nosso cônjuge da forma correta, nós vamos achar também virtudes. Foi isso que aconteceu aqui. Mesmo diante daquela situação terrível do capítulo 5, quando ele focou um pouquinho mais nela e recebe ela com alegria e não abre mão da vida dela, ele começa a realçar a sua beleza. Seus olhos, sua boca, seu cabelo, suas tranças. Ele começa a ver que a sua esposa é elogiada até mesmo pelas jovens, as concubinas e as rainhas. As pessoas elogiam. A família dela elogia. As que estão próximas dela elogia aquela jovem. E meus irmãos, quantas vezes todo mundo está vendo a beleza do nosso cônjuge e nós não estamos vendo. E nós não estamos enxergando. E nós precisamos pedir a graça de Deus para enxergar a beleza do nosso cônjuge. Lembra daquele ditado aí popular que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde? Pare de olhar para a grama do vizinho e olha para a sua. E cuida da sua. Comece a cuidar da sua. Então é isso que está acontecendo aqui. Esse compromisso, esse amor que está sendo manifestado em elogios, que está sendo manifestado nessas palavras de reconhecimento. E essa fidelidade, esse compromisso, esse pacto, essa aliança firmada com o cônjuge. Aí, o texto diz que as mulheres de Jerusalém, as filhas de Jerusalém, elas vão dar uma palavra, elas vão falar sobre essa jovem. E diz: quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Quem é esta? Veja que agora é o coral, são as filhas de Jerusalém que estão olhando para aquela jovem e vendo beleza nela. Comparam ela com a luz do alvorecer, com a lua, com o sol e como um exército desfilando com suas bandeiras. Tudo isso realçando a beleza dessa jovem. Está dando para você perceber que se o livro tivesse parado no capítulo 5, nós ficaríamos com a imagem negativa dessa jovem? Mas porque o livro não parou no capítulo 5, ele entra no capítulo 6, não para ressaltar os defeitos dela, mas para focar nas suas virtudes. Não para chamar a atenção para o erro que ela cometeu, ou as falhas que ela cometeu, mas o texto está chamando a atenção para as suas virtudes. E isso tem muito a nos ensinar. Porque nós temos a tendência de focarmos no erro, no defeito, em uma circunstância negativa da vida da pessoa, quando nós somos chamados a focar naquilo que é de bom, naquilo que é virtude, naquilo que é aprazível. E as filhas de Jerusalém estão olhando e dizendo: quem é essa que desponta nas alturas como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como um exército desfilando com suas bandeiras? Linda, brilhante, magnífica. Olha as expressões que está sendo utilizada para ela. Aí vem a resposta da amada, dizendo assim: desci ao bosque das nogueiras para constatar o surgimento das novas plantas no vale, para confirmar se as vinhas já haviam brotado e se as romãs estavam em flor. Entretanto, antes mesmo que me apercebesse, meus pensamentos já haviam me colocado entre os carros do meu nobre
povo. O que está acontecendo aqui? Esse verso 12 e verso 13 é um dos mais difíceis de cantares, e principalmente a questão da tradução. Porque a ideia aqui é que ela vai para o jardim, ela vai descer lá para a vinha, olhar a sua vinha, mas voltando ali para a sua vinha, ela não consegue ter os seus pensamentos tranquilos, ela não fica em paz, ela está pensando no seu esposo, ela está pensando no seu amado. E aí, de repente, ela se vê nos carros, nas carruagens do seu povo, e vindo como que naquele cortejo nupcial. Ela está se vendo, provavelmente, na cena do casamento. Na cena do casamento. O que está havendo aqui é uma reafirmação do casamento, do compromisso, de tudo aquilo que aconteceu anteriormente. Mas quando ela está pensando isso e vendo toda essa cena, o versículo 13, que é colocado aqui como as amigas, né, da noiva, dizendo assim: volta, Sulamita, volta, por favor, retorna para que possamos contemplar teu esplendor. Há um clamor para que ela volte, para que se restabeleça tudo aquilo que havia acontecido antes e que se possa ter de novo essa cena, esse cortejo, essa cena de amor. Só que o texto diz assim: por que desejais tanto admirar a Sulamita, enquanto baila Manaim, a dança da noiva, entre os dois acampamentos? Ao mesmo tempo que as mulheres do coral, que as jovens do coral, estão reafirmando a beleza da noiva, estão chamando a atenção para que ela volte, para que se tenha tudo aquilo ali de novo, agora elas levantam um questionamento. E qual é o questionamento? O mesmo questionamento que fizeram para a jovem anteriormente, quando disseram assim: o que esse homem tem que os outros não têm? Por que você está nos obrigando a procurar esse homem? Por que você não se importa com outro homem, não vai atrás de outro homem, você é apaixonada somente por esse? E aí ela vai fazer aquele poema falando do seu amado, que ele é rosado, que ele é bonito, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Agora, elas levantam esse mesmo questionamento para Salomão. Diante da recusa, diante de tudo aquilo que aconteceu, por que Salomão ama essa mulher? Por que ele deseja, por que ele tem essa atração por essa mulher? Então, olha como é que diz o texto: por que desejais tanto admirar a Sulamita, enquanto baila Manaim, a dança da noiva, entre os dois acampamentos? A ideia aqui é: imagine dois exércitos, um de um lado, outro do outro. A cena é lá do Antigo Testamento, quando surge a palavra Manaim, né, do acampamento. Você tem o exército de Deus e o exército dos homens embaixo. Então a ideia aqui é que essa jovem, ela está, exércitos do lado, e ela está dançando a dança das noivas e indo ao encontro do seu amado. Só que a pergunta é: por que ele deseja tanto essa jovem? Por que ele ama tanto essa jovem? Aí mais uma vez, ele vai dizer por quê. Olha como é que diz o capítulo 7, que é um capítulo extremamente importante, que fala da relação íntima, da relação sexual do casal. Mas eu queria destacar aqui uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Veja aqui que o texto vai falar de intimidade, que o texto vai falar dessa relação sexual, mas você não tem aqui uma coisa promíscua, você não tem aqui uma cena apelativa, você não tem aqui uma banalização da mulher. Muito embora ele esteja chamando a atenção para o físico, para o corpo da mulher, em nenhum momento a mulher está sendo banalizada. Não é que ele esteja chamando a atenção somente para o corpo. Ele destaca a beleza dela, mas não é só isso. É portanto que a próxima cena do livro vai chamar a atenção para a beleza do amor
não só esse amor carnal, mas vai mostrar esse amor no seu aspecto mais profundo, divino. Então, mas aqui vai mostrar essa intimidade, esse relacionamento do casal. E o texto é muito bonito, o texto chama muito a nossa atenção. E às vezes tem gente que, por ter um certo puritanismo no aspecto negativo, talvez fique até surpreso de achar que um texto desse está na Bíblia. Porque o que ele vai fazer aqui é olhar para sua esposa dos pés à cabeça. Ele vai agora descrever a sua esposa do dedo do pé, chamando a atenção para os pés dela, até os seus cabelos. E ele vai, à medida que ele vai descrevendo a sua esposa, ele vai reforçando a sua admiração, o seu prazer, o seu amor para com ela. Então ele diz: ó amor, como são formosos os teus pés, calçados com delicadas sandálias. Ó filha do príncipe, as curvas das suas coxas são verdadeiras pérolas, obras das mãos do mais excelente artífice. Teu umbigo é como uma delicada taça arredondada, onde jamais falta o vinho das melhores safras e misturas. Tua cintura é um feixe de trigo adornado de lírios. Teus seios são como 2 filhotes gêmeos da gazela. Teu pescoço uma torre de marfim. Teus olhos, as piscinas de Esbedom, junto às portas de Bate-Rabim. Teu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Tua cabeça eleva-se como o monte Carmelo. Teus cabelos soltos têm brilhos de púrpura. O rei foi capturado por tuas tranças. Como és linda! Quão formosa de se admirar és tu! Que amor delicioso! O que ele está mostrando aqui, meus irmãos? Intimidade. Esse homem conhecia a sua mulher do dedo ao fio de cabelo. Preste atenção nisso aqui. Casamento tem que ter intimidade. Intimidade sexual. Intimidade no sentido de conhecer profundamente um ao outro. É interessante que no hebraico, relação sexual pode ser traduzido como conhecer. Lembra de Mateus capítulo 1, verso 18? Quando fala lá de José e Maria, diz assim: não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A expressão em hebraico é: e não teve relações com ela. Porque relação sexual no hebraico é a ideia de conhecer o outro. É intimidade com o outro. O casal precisa desenvolver intimidade. Você precisa conhecer a sua esposa e sua esposa precisa lhe conhecer. E isso só vai acontecer com o tempo. Os dois precisam desenvolver essa intimidade, a ponto do cara conhecer o dedo do pé dela. A ponto dela saber, a mulher, ela sabe o tamanho do pé do marido, a roupa que ele veste, ela sabe tudo. O homem já é mais desleixado nisso, mas a mulher sabe. A ponto do cara vai comprar uma calça, ele diz: qual é mesmo o número da minha calça, meu amor? E a mulher diz. Porque a mulher desenvolve essa intimidade, esse conhecimento. Agora veja que aqui é o homem, não é a mulher. Olha a beleza do texto. Porque quem sabe o número, quem sabe tudo direitinho aqui, é o homem, mostrando que ele desenvolveu uma intimidade com ela. E meus irmãos, como eu disse, não existe casamento se não houver intimidade, conhecimento do outro. Às vezes, casamentos são destruídos porque tanto o homem como a mulher não se conhecem perfeitamente. A serpente estava tentando Eva há muitos dias e Adão não se ligou.
ele não notou a mudança de comportamento da sua mulher. Ele não notou a diferença nela. E essa é a síndrome de todo homem. Você precisa, meu irmão, pedir a Deus sensibilidade para que você conheça sua esposa nos mínimos detalhes, não só o físico da sua esposa, mas que você conheça a alma da sua esposa, a intimidade da sua esposa, que você saiba quem ela é. Desenvolva isso. Ele descreve cada parte dela e de uma forma belíssima, mostrando que ele conhecia a sua esposa. E o que eu estou ressaltando aqui é que não é só uma questão física, é que havia intimidade neste casal. Só que agora, ele olhou para a esposa, para o corpo dela, e ele começa do dedo do pé até a cabeça, e ele vai comparar ela a uma palmeira. E a coisa vai apertando. E ele diz: tens o porte da palmeira, e os teus seios como cachos do fruto mais saboroso. Não precisa explicar. Então pensei, subirei essa palmeira e colherei os seus frutos. Sejam os teus seios como os mais generosos cachos da videira, o aroma da tua respiração como o perfume dos melhores damascos, e a tua boca como o vinho mais puro e delicioso. Vinho que flui suavemente para deleitar o meu amado, escorrendo delicadamente sobre os lábios de quem já vai adormecendo de prazer. Eu sou do meu amado e ele deseja somente a mim. Vem, pois, meu amado, retiremo-nos para o campo primaveril, passemos a noite nos povoados. Deu para você entender aqui a cena? Olha a construção. Esse homem, ele não guarda mágoa da esposa, ele recebe a esposa, ele elogia a esposa, ele demonstra intimidade com essa esposa, conhecimento dessa esposa, e agora eles estão chegando ao clímax da relação sexual, que dentro do contexto do casamento é abençoada por Deus. Sexo fora do casamento é pecado. Agora, a falta de sexo dentro do casamento também é pecado. Se nós somos crentes em Jesus Cristo, se nós somos servos e servas de Deus, nós devemos entender que a relação sexual é o clímax do casamento. É abençoada por Deus. E não existe nada de feio, de imundo, de sujo. Não é pecado. E ele coloca aqui um crescendo. Havia uma intimidade tão grande entre eles, que eles usam cenas aqui interessantíssimas, que não dá para a gente descrever, que tem criança, é ao vivo, e uma série de coisas. Mas lê o texto com calma, para você ver a riqueza de detalhes que fala dessa relação sexual, dessa intimidade desse casal. Eles viviam uma relação sexual prazerosa na presença de Deus. Não havia culpa, não havia vergonha, não havia receios, não havia nenhum tipo de constrangimento, porque eles estavam celebrando o amor. A relação sexual, ela é a celebração desse amor, desse pacto, dessa aliança de um casal na presença de Deus. Agora, é preciso haver uma construção. Veja que não começou já na cama, não. Há palavras, há elogio, há carinho, há compreensão, há afetos, há cuidado um para com o outro, há todo um contexto para poder chegar nesse clímax aqui da relação sexual. Porque tem muita gente que acha que a relação sexual vai acontecer de qualquer maneira. Não. Alguém já disse que a relação sexual de um casal começa no café da manhã. No café da manhã, você já está preparando a relação da noite. Quando você elogia sua esposa, quando você trata bem sua esposa, quando você dá uma palavra boa para ela, aí você vai embora e aquilo ali ficou no coração dela.
E quando você volta, você trata bem sua esposa, vocês jantam juntos, e que aí quando vocês vão dormir, é claro que o clima vai ser diferente. Agora, imagina o cara que logo cedo ele já começa a tratar mal a mulher. E aí ele diz coisas que machucam a mulher. E a mulher, ela tem algo diferente do homem. O homem, a mulher diz um negócio com ele, entra aqui, sai aqui e vai embora, ele não está nem aí. A mulher não, você diz uma palavra, ela ouviu, ela internaliza e ela passa o dia todinho remoendo aquilo. E cada vez que ela lembra, ela chora, ela fica com raiva, aquilo ali vai tomando conta dela. O cara chegou de 5 horas da tarde, ele já não lembra nem o que ele falou. Ele não está nem aí. E a mulher está ali, resmungando, está quieta, está ferida. Quando chega na hora ele quer alguma coisa, não tem clima, meu irmão. Porque você não construiu antes. Porque você não fez o que deveria fazer. Veja o que ele fez. Ele elogiou. Ele descreveu o seu amor por ela. Ele manifestou o seu amor por ela. E agora eles estão atingindo o clímax da relação sexual. Ele olha para a mulher, ele vê a beleza da sua esposa e eles estão celebrando essa relação sexual. Caminhando aqui para o final, ela convida ele, né? Vem, pois, meu amado, e ela está chamando ele para o campo, e eles vão passar a noite no campo, e logo ao alvorecer, partiremos para as vinhas, a fim de confirmarmos se já florescem, se os botões estão se abrindo, se as romeiras vão florindo ali. E é interessante que, se você olhar essa descrição que está sendo feita aqui, Cantares é um livro poético, é um livro que está falando de amor, e quando o texto fala de vinha, quando o texto fala essa linguagem, né, do campo, é de uma forma poética descrevendo a relação sexual. Todos os estudiosos, todos os comentaristas de Cantares vão colocar isso, que o jardim, a vinha, toda essa linguagem que é utilizada aqui é para falar desse clímax da relação sexual. E ela está chamando o marido para a intimidade, ela está chamando ele para terem esse momento, né, esse clímax na vida do relacionamento dele, e ela começa a colocar esse cuidado com a vinha, com a plantação, com as romeiras, com as uvas, com tudo isso, descrevendo assim, de forma poética, a intimidade do casal. Aí o texto diz assim, terminando, né, a amada declarando ao seu amado: ah, que bom seria, preste atenção que esse texto aqui é bem curioso. Ah, que bom seria se fosses meu irmão, meu igual, amamentado aos seios de minha mãe. Então, quando eu te encontrasse fora de casa, eu poderia te beijar à vontade e ninguém se desconcertaria. Eu te conduziria e te traria à casa de minha mãe, e tu me incitarias. Eu te daria a beber vinho aromatizado, o néctar das minhas romãs. O teu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o teu braço direito me abrace com doçura. Não parece estranho o que ela está dizendo aqui? Num contexto que está falando de intimidade, de relação sexual, num contexto que está falando de um homem e de uma mulher, de um casal casado, por que ela está dizendo: ah, se você fosse meu irmão, filho de minha mãe, amamentado por minha mãe, eu queria que você fosse meu irmão? Que é isso? A Bíblia estaria apoiando uma relação incestuosa? Claro que não. Por isso que você sempre tem que ler o texto dentro do seu contexto, levando em consideração a cultura. O que ela está dizendo aqui? É interessantíssimo isso, meus irmãos. Hoje é muito comum você ver um casal de namorados se beijando na rua. É muito comum. Se abraçando, se beijando, se acariciando. No contexto da época, isso não poderia acontecer. As pessoas não viam isso com bons olhos. A menos
que fosse irmãos, que fosse familiares, que fosse da mesma casa. Então, ver alguém abraçado na rua, ver alguém manifestando carinho, amor para com o outro, se fosse irmãos ou pai e filhos, aí está certo. Mas um casal não faria isso em público. Só que o amor dessa jovem é tão grande pelo seu marido e o dele para com ela, que essa expressão de amor não se resume ao quarto, não se resume ao ambiente do lar, mas ela queria ter a liberdade de expressar isso até publicamente. Está dando para entender? E a King James atualizada deixa isso bem claro aqui na tradução deles. Que bom seria se fosses meu irmão, meu igual, amamentado aos seios de minha mãe. Então, quando eu te encontrasse fora de casa, quando encontrasse ele fora de casa, então eu poderia te beijar à vontade e ninguém se desconcertaria. O que ela está dizendo é, naquela cultura, naquele contexto, ficava feio estar namorando publicamente, ou beijando, ou abraçando, era uma coisa que as pessoas não aceitavam. Mas o amor dela era tão grande que ela queria fazer isso, não só na intimidade, mas lá fora, para que todo mundo visse. Mas naquela cultura, esse tipo de expressão de amor só era aceito se fosse esse amor familiar, de um irmão para com a irmã, de um pai para com o filho, de um filho para com o pai, naquela cultura. Daí ela dizia, eu queria que você fosse meu irmão, eu queria que você tivesse nascido na minha casa, porque quando eu encontrasse você na rua, eu lhe beijaria, eu abraçaria, eu manifestaria todo o meu amor por você, para que todo mundo visse. O que o texto está dizendo aqui? Meu querido, minha querida irmã, valorize o seu cônjuge diante das pessoas. Não manifeste amor pelo seu cônjuge só na intimidade, no quarto, na hora da relação sexual. Valorize o seu cônjuge diante das pessoas. Eu não estou falando aqui de hipocrisia, nem de mela-mela, não estou falando isso. Porque quando você vê um casal assim, muito meloso, pode ir atrás que tem alguma coisa errada. Mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Meu querido, aprenda a elogiar sua esposa diante das pessoas, a valorizar ela. Não critique sua esposa, não humilhe sua esposa diante de ninguém. Manifeste amor, manifeste carinho, manifeste respeito, valorize, exalte essa mulher diante das pessoas. Você, minha irmã, do mesmo jeito. Olhe para o seu marido, manifeste amor, manifeste carinho, faça com que ele se sinta bem diante das pessoas, valorizado, amado, querido, diante das pessoas. Irmãos, eu já falei isso aqui e eu reitero. Uma das coisas que me deixa mais constrangido e até irritado é quando eu vejo um cônjuge falando mal do outro, no ambiente da igreja, numa reunião familiar, de grupo familiar. Quando eu vejo uma esposa, na linguagem bem baixa, derrubando o marido, falando mal do marido, ou vice-versa. Se eu estiver presente, eu repreendo logo. Porque se você quer trabalhar algum defeito do seu marido ou da sua esposa, ok, chame no secreto, repreenda, converse, chame o pastor, vá no gabinete pastoral, mas não faça isso na frente das pessoas. Não faça isso numa reunião familiar, de grupo familiar. Não fique ressaltando os defeitos do seu cônjuge diante das pessoas. Se você não tem uma palavra boa, se você não tem um elogio, se você não pode elevar a autoestima daquela pessoa, fique quieto. Mas não menospreze o seu cônjuge. Nós já vivemos isso aqui em alguns momentos, principalmente quando tem trabalho de casais. O camarada começa a dizer, não, minha esposa é isso, é aquilo. Eps, peraí, parou. Não, porque meu marido é isso, é aquilo. Calma. Porque você vai expor o outro à desonra, à vergonha. Você vai menosprezar o outro. Cuidado com isso. Faça como essa mulher. Eu queria poder abraçar você em público, poder beijar você em público,
poder manifestar o meu amor por você diante de todas as pessoas, eu queria fazer isso. Aí ela termina com aquela frase que, lembra? É o que dá a dica para a gente que a cena acabou. Toda vez que a cena acaba, tem esse versículozinho aqui, quando ela diz: amigas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jureis, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Mais de uma vez aparece no livro de Cantares essa expressão, e toda vez que aparece a gente para aqui, porque a cena fechou. Mais uma vez ela ressaltando: não desperte o amor, se ainda não é a hora, se ele não quer, se não está no tempo certo. Eu concluo essa reflexão, meus irmãos e irmãs, ressaltando só alguns pontos que eu já deixei muito claro. Primeiro, não abra mão do seu casamento. Casamento tem problema? Tem. Todo casamento tem problema. Porque são dois pecadores debaixo do mesmo teto. São duas pessoas que vieram de contexto diferente, de família diferente, e como diz o pastor Hernandes no seu livro Casados e Felizes, todo casal, ele tem problema, sabe por quê? Porque todo casal, ele traz uma mala. O cônjuge traz uma mala grande, velha, sem alça, cheia de quinquilharias. E aí, quando chegam dentro do lar, eles colocam aquelas duas malas ali, e agora eles vão ter que conviver juntos e trabalhar aquilo ali. Então tem problema. Mas não desista do seu cônjuge. Não abra mão do seu casamento. A cena do capítulo 5, se fosse hoje, nos nossos dias, talvez Salomão tinha uma boa desculpa para dizer assim: eu arrumei outra porque eu fui atrás de minha esposa e ela não quis. Não faça isso. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dessa instituição divina do Senhor na sua vida. Segunda coisa, aprenda a elogiar. Aprenda a focar nas virtudes. Aprenda a ver a beleza, a magnitude da sua esposa ou do seu esposo. Deixe de olhar a beleza dos outros, da mulher dos outros, do marido das outras, daqueles que estão fora. Não, olhe para a beleza do seu cônjuge, para as virtudes do seu cônjuge. Comece a olhar mais para ele, para ela, e você vai encontrar aí coisas boas, com certeza. Terceiro, desenvolva intimidade no seu casamento. Tem casais, meus irmãos, que para ter uma relação sexual tem que ser de madrugada, com as luzes apagadas, né? E houve uma época na igreja brasileira que se tinha uma ideia de santidade tão grande que dizia assim: olha, quando eu vou pregar, nem sexo eu faço, ou estou jejuando, ou então, era tanta baboseira que se dizia nos púlpitos das igrejas, colocando o sexo como algo pecaminoso. Não, o sexo é uma bênção. Bênção de Deus. Desenvolva intimidade. Se a sua relação sexual não está bem, o seu casamento não está bem, porque a relação sexual é o termômetro do casamento. Eu não estou dizendo que tudo se resume à relação sexual, mas é um termômetro. E outra coisa, não faça do sexo uma arma, porque a vítima vai ser você. Não use a relação sexual como uma arma. Por causa disso nós não vamos ter isso e tal. A vítima vai ser você. Então desenvolva intimidade, desenvolva relacionamento, esteja cada dia mais crescendo nesse amor. Quarto lugar, aprenda com isso aqui: o elogio precisa ser mútuo. Essa construção precisa ser mútua. Um tem que dar o primeiro passo, mas o outro tem que corresponder. Ele está dando o passo, mas ela também veio. Os dois estão abrindo mão, muitas vezes, do orgulho pessoal, de diferenças, para poder ajustar a relação aqui do casal. O que esse texto coloca para nós é que é possível, sim, ir encaixando e ajustando a nossa relação, mesmo diante das dificuldades.
E qual a aplicação espiritual que eu faço aqui para a minha vida, para a sua vida, na nossa relação com Cristo? O que é colocado para nós aqui de forma muito clara é que é preciso sim haver um crescimento de intimidade entre o esposo e a esposa, entre o noivo e a noiva. E como igreja do Senhor, nós precisamos crescer em intimidade com o Senhor. O Senhor, toda hora, Ele tem palavras bondosas, palavras de elogio, palavras maravilhosas para nós. Mas a questão é, nós correspondemos a esse amor declarado, a esse amor demonstrado, a esse amor manifesto do Senhor nas nossas vidas? Nós temos demonstrado isso. A Sulamita, ela correspondeu. Ela correspondeu ao ponto de ir ao encontro dele e de desenvolver essa intimidade com ele. Será que nós estamos correspondendo ao amor do Senhor nas nossas vidas? Ele deu a sua própria vida por nós. E será que nós estamos correspondendo a esse amor por ele? Ele declara que nos ama, ele demonstra que nos ama, ele prova que nos ama. Será que nós estamos correspondendo a esse amor? Que Deus nos ajude, que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que Deus faça com que o meu casamento, a minha casa, o meu lar, seja abençoado e o seu também. Vamos orar?